Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 16 de março. Está começando mais uma edição do Portal da Assembleia. Veja os nossos destaques. População participa de oficina sobre o Plano Diretor de Municípios da região metropolitana de São Luís. Presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, participa da reinauguração da sede das promotorias na capital. Você vai ver ainda, começa hoje a primeira Olimpíada Indígena do Estado. E mais, no quadro Sala de Entrevista, o jornalista Juraci Filho recebe o coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão. É agora no Portal da Assembleia. A Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano e órgãos ligados aos estudos sociais e territoriais realizaram hoje uma oficina para discutir, junto a comunidades de São Luís, o Plano Diretor Integrado da região metropolitana. O objetivo foi avaliar de forma ampla os impactos do planejamento da gestão dos municípios. Esta foi a última etapa da rodada de reuniões para a elaboração do PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Desta vez, participaram técnicos e representantes de entidades de São Luís. A avaliação está sendo muito boa, né? Realizamos oficinas de leitura comunitária nos 12 municípios da região, hoje é a 13ª, encerramos com isso a etapa de diagnóstico, tendo atingido nosso objetivo de ouvir os gestores, as comunidades, os conselhos, os consórcios, os comitês de bacia, quer dizer, para construir um retrato conjunto da região metropolitana. Então, as oficinas têm sido muito bem sucedidas nesse sentido. O PDDI é parte de um processo dinâmico e permanente de planejamento da região metropolitana da Grande São Luís. O objetivo é identificar desafios, buscar soluções e nortear ações. Os objetivos dessas discussões são no sentido de avaliar a situação atual dos municípios, né? Avaliar historicamente como os municípios vêm se desenvolvendo do ponto de vista econômico, como que a questão do movimento pendular tem se articulado entre os municípios. Então é montar um diagnóstico que vai servir de diretrizes para o PDDI. A iniciativa é da Agência Estadual Metropolitana, que quer transformar estratégias em ações. O benefício maior do Plano de Desenvolvimento Metropolitano é justamente fortalecer essa integração de ações entre o governo do estado e os municípios nas mais diferentes áreas, infraestrutura, educação, saúde, mobilidade. O presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, participou da reinauguração da sede das promotorias de justiça na capital. O prédio entrou em reforma há 10 anos e agora foi entregue com todo o aparato necessário para atender a população. A nova sede das Promotorias de Justiça do Maranhão recebeu o nome de Celso Magalhães, em homenagem ao patrono do Ministério Público Estadual. A partir deste mês de março, as promotorias civis e criminais passam a funcionar no novo espaço amplo e moderno, com mais de 7.000 metros quadrados, situado no Calhau. Um marco no trabalho do Ministério Público do Estado. Fico realmente honrado, feliz de estar entregando, reinaugurando esta obra, devolvendo à sociedade ludovicense esta casa que nós denominamos a Casa da Cidadania. Eu digo sempre que o Ministério Público é a porta de entrada do cidadão para resolver as suas demandas. Aqui nós temos todas as promotorias de justiça, criminais, civis, especializadas, à disposição do cidadão para a resolução dos seus conflitos e das suas demandas. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, também esteve na cerimônia e ressaltou a importância da obra. Um momento importante, agora as promotorias vão estar aqui reunidas e é um projeto já de alguns anos do Ministério Público e é bom ver o Ministério Público como instituição que tem por prerrogativa de defender os interesses da sociedade, está bem estruturada para assim poder produzir muito mais e a sociedade ganha com isso. O presidente da ALEMA participou ainda do descerramento da fita junto ao Procurador-Geral de Justiça e ao governador Flávio Dino, que destacou o importante papel do Ministério Público Estadual. O Ministério Público é uma instituição fundamental para o Brasil, para o cumprimento da Constituição, concretização de direitos.
Naturalmente, no nosso estado, nós temos todo o empenho para que as instituições exerçam as suas atribuições com independência, com autonomia, possam com isso garantir o cumprimento das suas missões. Entre tais garantias se inclui a infraestrutura adequada, por isso temos procurado, na medida do possível, atender a todos os pleitos da Procuradoria-Geral de Justiça e também de outros órgãos do sistema de justiça, para que com isso a sociedade possa ter a garantia do cumprimento da lei. A reinauguração também contou com a presença de servidores do Ministério Público do Estado e autoridades da Justiça maranhense. Você ter um local onde a população possa saber que existe o Ministério Público ali, que ele pode chegar aqui e ser recebido por qualquer promotor das promotorias especializadas, né, verificar seu processo. É um prédio que é do lado do fórum, né, ele vai facilitar todo esse acesso quando se trata de justiça, e o Ministério Público segue o seu dever constitucional de proteger as pessoas que mais necessitam da sociedade. Felicito e parabenizo a todos os promotores do Estado do Maranhão, a todos os procuradores, na pessoa do Procurador-Geral, Dr. Luiz Gonzaga Coelho, por essa grande obra que ele inaugura hoje. A obra de reforma e modernização da sede das promotorias de justiça começou em 2008 e custou mais de 13 milhões de reais. Passou por entraves judiciais até ser entregue novamente à população. Um ganho inestimável. A obra está sendo inaugurada hoje, a mudança será feita a partir de segunda-feira e já a partir do dia 26 a população passa a ter acesso a essas novas instalações totalmente recuperadas, proporcionando maior conforto a todos os usuários, a população que precisa do Ministério Público e aos membros e servidores que aqui exercem suas atividades. Entre os assuntos em destaque na sessão plenária de ontem, os deputados repercutiram a emancipação política da cidade de Santa Inês e as leis que protegem o consumidor. O deputado Souza Neto abriu os pronunciamentos criticando o setor de saúde no estado do Maranhão. Já o deputado Raimundo Cotrim destacou o Dia do Consumidor e a importância dos instrumentos legais que protegem o consumidor maranhense. O Dia Mundial do Consumidor foi o primeiro líder mundial a se preocupar com a questão dos consumidores já em 62. Mas o nosso, embora tardiamente, mas nós temos o nosso Código do Consumidor, que é de 90, e a população tem dado a sua contribuição, denunciando, fiscalizando, buscando os seus direitos, e o Ministério Público tem abraçado a causa, como também o PROCON. O deputado Cabo Campos chamou a atenção para a cobrança de IPTU aos templos religiosos na cidade de Imperatriz. Segundo o parlamentar, a cobrança é indevida. Nós estamos apresentando uma indicação, senhor presidente, ao senhor prefeito da cidade de Imperatriz, na pessoa do senhor Assis Ramos, que solicita a retificação nos procedimentos de cobrança de IPTU que estão sendo exigidos de centenas de templos religiosos naquele município. O deputado Estênio Rezende repercutiu visita ao município de Santa Inês, que comemorou o aniversário de emancipação política. Já o deputado professor Marco Aurélio destacou os 96 anos do PCdoB. O Partido Comunista do Brasil, partido que nunca desistiu de suas ideias, de seus ideais. Um partido que se transforma, mas sempre mantendo as suas raízes, a sua origem, que é defender o povo, que é contribuir com a nação, que é ter sempre a defesa da democracia, da liberdade e cada vez mais contribuir com o fortalecimento do nosso povo. Viva o PCdoB, viva o Maranhão. O deputado Wellington do Curso tratou da situação da comunidade do Cajueiro e sugeriu a criação no local de uma reserva extrativista. Já o deputado Bira do Pindaré repercutiu o assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada a tiros na noite de quarta-feira. Me solidarizar com os companheiros e as companheiras do PSOL, de toda a militância social aguerrida que atua nesse país, que ousa erguer a voz e combater as injustiças, como era o caso da Marielle Franco, que vai ficar certamente
registrado para a nossa história todo o seu legado de luta em favor das causas sociais no Rio e também no Brasil. Eu espero que a justiça seja feita e que o povo brasileiro contenha a sanha daqueles que alimentam o ódio e que alimentam a intolerância. Veja no próximo bloco uma entrevista ao vivo com o Coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão. O Portal da Assembleia volta em 1 minuto. No quadro Sala de Entrevista de hoje, o jornalista Juraci Filho conversa ao vivo com o comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Olá, boa tarde. Lembrando a você que todas as segundas e sextas-feiras nós temos esse encontro marcado dentro do quadro Sala de Entrevistas, aqui no Portal da Assembleia. E olha só, no quadro Sala de Entrevista de hoje, eu recebo o Coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. Coronel, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo aqui, comandante Célio Roberto. Prazer todo nosso. Muito obrigado pelo convite. Comandante, nós passamos por um momento onde as fortes chuvas que estão caindo no estado do Maranhão, elas demonstram um alto índice pluviométrico, né? Nós temos tido neste ano de 2018. E é claro, com essas fortes chuvas, se eleva o nível dos rios, ele passa a ficar elevado e causa uma preocupação com muitas pessoas desabrigadas, com problemas, inclusive, as pessoas que ficam ali à margem, os rios chamados ribeirinhos. Que tipo de atividade o Corpo de Bombeiros tem feito e que atendimento tem destinado a essas pessoas nessa situação atual? Boa tarde a todos. O Corpo de Bombeiros ele trabalha no período da normalidade com a capacitação dos municípios. A gente faz o treinamento de agentes em defesa civil. A Defesa Civil Estadual ela é um órgão do Corpo de Bombeiros. Então, no período que não está chovendo, a gente trata de treinar as coordenadorias municipais de defesa civil, principalmente naqueles municípios que nós já temos o histórico que tem ribeirinhos, tem áreas de encosta, que, portanto, apresentam alguma gravidade e um cuidado maior que se requer no período chuvoso. A título de exemplo, a gente pode colocar as cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale. Nós tivemos região da Bacia do Meari, né? Exatamente, porque quando o período chuvoso é intenso, são esses 12 municípios que primeiro apresentam desabrigados, né? Ou então já vão ter os primeiros prejuízos. Porque nem sempre o ribeirinho, que é aquela pessoa que mora à margem do rio, ele é atingido logo pelo aumento do nível do rio, porque pela experiência ele constrói as suas casas cada vez num nível mais elevado, mas é claro que nós temos, por exemplo, na cidade de Trizidela do Vale, uma cidade já antiga, e que ela tem uma cota muito baixa. Então, quando a gente enfrenta esse período, aí a gente já tem que se preparar no local para... O senhor fala, logicamente, em Trizidela do Vale, onde os olhares estão mais voltados pelo nível de risco também. Mas quantos municípios do estado do Maranhão estão em situação de risco, por exemplo, com essas fortes chuvas que estão caindo? Até agora, nós temos 16 municípios que têm apresentado algum problema com o monitoramento do Corpo de Bombeiros. Exatamente. E somente um município que foi decretado situação de emergência, que é o município de Marajá do Sena. Aconteceu uma forte chuva naquele município, um acumulado que seria para quase o mês todo no município, caiu num só dia. Choveu naquele dia. Né? Exatamente. Aí nós tivemos 2 pontes destruídas, tivemos também uma estrada importante que dá acesso para a cidade parcialmente interrompida, mas a determinação do governador Flávio Dino foi que nos deslocássemos logo para lá. Eu fui acompanhando o secretário Cleiton Noleto da Infraestrutura. Ele já encaminhou algumas ações de resposta e recuperação ao cenário. Isso já foi feito. Nós
mandamos também equipes da Defesa Civil Estadual, que em apoio à Prefeitura do município, levantou e estimou os danos, e de forma que todo esse material foi encaminhado para a Secretaria Nacional de Defesa Civil, que é orgânica ao Ministério da Integração Nacional, a fim de que seja feito o reconhecimento. Porque é bom que se entenda que a Defesa Civil no Brasil, ela funciona mais ou menos parecido com o SUS. Então, trabalha-se em sistema, né? Nós temos... É uma certa demora também. Exato. Né? Não é que seja uma certa demora, nos casos de emergência até rápido, mas é necessário que se adote algumas providências no sentido de dar respaldo para o gestor municipal, para o governador também, porque são ações que demandam uma resposta imediata. Então, é necessário, às vezes, se providenciar alimentos, material de abrigagem. Né? Agora, por falar em resposta imediata, eu vou fazer algumas perguntas, respostas objetivas para perguntas bem rápidas, Coronel. O contingente qual é hoje do Corpo de Bombeiros? Atualmente, o Corpo de Bombeiros tem um efetivo de 1.497 homens e mulheres que são distribuídos... São quantas mulheres? Nós temos um efetivo de aproximadamente 150 mulheres. Esse contingente está dentro de uma média, precisa melhorar. O governador falou, inclusive, em concurso público para o Corpo de Bombeiros esse ano. Vai acontecer? Vai acontecer. Vale ressaltar que as mulheres, elas estão agora tendo acesso às carreiras militares, tanto nas Forças Armadas quanto nas Forças Auxiliares, e aí se inclui o Corpo de Bombeiros. O concurso, a gente não tem estipulado um número de vaga para mulheres, elas têm concorrido em pé de igualdade com os homens, porque nós entendemos que elas fazem as mesmas atividades e, portanto, não há que se pensar em reduzir ou se estabelecer um número. As mulheres, elas têm humanizado muito, para o nosso trabalho de bombeiro é muito necessário que, principalmente para algumas missões específicas, as mulheres... E dá até um brilho especial a presença da mulher numa comparação com o Corpo de Bombeiros, né, Coronel? Com certeza, porque as mulheres, elas têm a sua organização própria, né? E a gente também... Sensibilidade maior, né? E nós lidamos com todo tipo de público. E o público que nós atendemos, na sua maioria, é de mulheres. Agora, Coronel Célio Roberto, tem um projeto que eu julgo um dos mais interessantes dentro da corporação do Corpo de Bombeiro, que é o projeto Bombeiro Mirim. Quantos polos e quantas crianças hoje participam desse projeto? Nós temos esse polo em aproximadamente 30 municípios, polos em 30 municípios. Nós temos em torno de 18 mil crianças que hoje estão no projeto Bombeiro Mirim. Esse projeto ele é importante porque a gente também trata da segurança pública fazendo prevenção na forma primária. A gente passa valores para essas crianças, noções daquilo que é a nossa atividade, como primeiros socorros, como se agir no caso de princípio de incêndios, cuidados estes. E aí começa logo a ter as primeiras noções, as noções básicas, né? Exatamente. A gente está falando aqui de enchentes, por exemplo, é um risco a que o cidadão ele pode ser acometido, e o brasileiro ele tem uma baixa percepção de riscos. Então, quando a gente começa a passar para a criança essa cultura da prevenção, dos cuidados com os acidentes, a gente ajuda a criar um ambiente mais seguro, comunidades mais seguras. Agora, comandante, a Assembleia Legislativa tem se debruçado sobre uma questão que gerou preocupação e insatisfação por parte de muitos moradores dentro da região metropolitana de São Luís em relação aos condomínios, as irregularidades e algumas que dizem respeito à segurança. E quando se fala em segurança em condomínios, logo se percebe a necessidade de um acompanhamento por parte do Corpo de Bombeiros. O caso Cirela, por exemplo, vem sendo acompanhado pelo Ministério Público e também pela Assembleia Legislativa. Muitas audiências já foram realizadas. Como é que o Corpo de Bombeiros tem visto essas irregularidades dentro de alguns condomínios residenciais dentro da região metropolitana de São Luís? Eu gostaria de frisar que em abril de 2015, quando foi editada a Lei de Organização Básica do Bombeiro, nós tínhamos um grupamento de atividades técnicas que ele foi ampliado e se tornou uma diretoria de atividades técnicas. Lógico, aumentou o número de efetivos, passou
a função de um tenente-coronel para um coronel e, consequentemente, essas demandas que surgem, até em razão da prevenção, que é tão necessária, o bombeiro faz mais prevenção do que propriamente agir nas ocorrências. Autuação, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe? De pronto, nós temos um Código de Segurança contra Incêndio e Pânico que ele é de 1995. Ele está defasado. Mas já tem um projeto de lei que o governador vai encaminhar à Assembleia Legislativa. Para ser modernizado. Exatamente. Essa lei, dentre outras coisas que eu reputo de importância e até passo aqui para a população, a fim de que a gente, então, passe tranquilidade, é que nós iremos, a partir da edição dessa lei, acompanhar, a gente não só vai aprovar os projetos, como a gente já faz hoje, mas nós vamos também acompanhar as fases de execução desse projeto. E eu vou agradecer ao senhor muito pela presença aqui no portal da Assembleia, pelos esclarecimentos e, sobretudo, pela atividade que o Corpo de Bombeiro faz no seu dia a dia. Muito obrigado por ter vindo aqui ao portal da Assembleia, participar do quadro Sala de Entrevistas. Eu que agradeço. A gente está à disposição sempre que possível para prestar os esclarecimentos e assim informar a população. E eu estarei de volta na próxima segunda-feira dentro do quadro Sala de Entrevistas. A seguir, Sabrina Aires retorna com as informações do portal da Assembleia. O consumo de drogas lícitas e ilícitas entre os povos indígenas virou motivo de preocupação. Na tentativa de enfrentar essa realidade, será lançada a primeira Olimpíada dos Povos Guajajaras no município de Genipapo dos Vieiras. O repórter Joelson Braga conversou com um dos organizadores. Joelson, neste caso, o esporte funciona como uma ótima forma de prevenção? Boa tarde. Isso mesmo, Sabrina. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. E a gente também tem uma preocupação que as drogas é só uma porta de entrada para outros crimes. Nos últimos anos vem crescendo a participação de indígenas em crimes de assalto e também tráfico de drogas. Por isso essa preocupação, e o esporte vai servir como esse anteparo nessa questão. Aqui ao meu lado o Erison Souza, que é o presidente da Rede Maranhense de Diálogos sobre as Drogas. Como é que vai acontecer essa Olimpíada? Aonde? E como é que surgiu essa ideia de usar o esporte nesse enfrentamento dessa realidade dos indígenas? Exatamente, o esporte, mas também a cultura como uma forma de prevenção e enfrentamento à questão das drogas. E esse diálogo partiu de um projeto idealizado pelo Arivaldo Júnior, onde a gente está trabalhando agora com os indígenas. Através da cultura, a gente se aproxima dos povos indígenas e consegue identificar métodos, modelos, estratégias de poder trabalhar o tratamento, a prevenção e o cuidado às drogas nas aldeias. E, em especial, está acontecendo na Canabrava, nas terras Canabrava, das aldeias Guajajara, no território do município de Genipapo dos Vieiras. Ontem começou o trabalho e nós iremos até o dia 19 de abril, no Dia do Índio, onde faremos a grande culminância, onde haverão atividades esportivas e também a apresentação das temáticas culturais apresentadas na Olimpíada Cultural Minha Aldeia Sem Drogas. O que tem acontecido que tem aumentado essa questão da participação de indígenas em crimes, tipo assalto, tráfico de drogas? O índio está mais suscetível a isso devido à sua inocência, devido ao maior tempo disponível que eles ficam nas aldeias? Olha, a cultura do índio, ela é própria. E o branco, ele também tem o seu tipo de cultura. E quando o branco se envolve com os indígenas acabam se entregando, de certo modo, às culturas brancas. Nesse caso, com relação às drogas, o envolvimento tem acontecido por conta da presença de assaltantes, de traficantes que vão para as aldeias e lá eles oferecem valores e os indígenas, sem saber do que eles estão guardando, de quem eles estão recebendo, aos poucos esses próprios brancos vão envolvendo eles com a criminalidade, com o uso de drogas. Ok, obrigado, Erison. Está aí, portanto, o esporte funcionando como uma arma contra as drogas. Joelson Braga para a TV Assembleia.
Uma solenidade marcou ontem a reabertura do Casarão Histórico, que cedia o programa de pós-graduação em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA. A reforma no prédio localizado na Rua do Sol, no centro da cidade, começou em 2015. O deputado Roberto Costa prestigiou o evento. O imóvel totalmente reformado é a sede do curso de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Maranhão. A reinauguração do prédio contou com a presença do deputado estadual Roberto Costa. Ele destinou emendas parlamentares para a aquisição dos móveis e foi homenageado com uma foto na galeria de fotos de personalidades que contribuíram para a reforma. Eu acho que é uma conquista importante e a restauração, através do IFAM, veio acrescentar, na verdade, as condições para que a gente possa continuar avançando. Hoje, a Universidade Federal oferece o mestrado em Direito, mas já pensa no curso de formação de doutores. Então, essa estrutura vai garantir a realização futura desse sonho. O Casarão Histórico do século XVIII foi reformado com recursos do governo federal por meio do programa Agora é Avançar. Como faz parte do patrimônio tombado, a obra de mais de 3 milhões de reais foi coordenada pelo IFAM. Necessária e importante porque a requalificação do centro conta com esses prédios da universidade que com o uso dele, vai nos ajudar a requalificação e a reanimação do centro histórico. Então, esse é um momento super importante que nós estamos muito, muito felizes por entregar mais uma obra. A Universidade Federal do Maranhão executou o trabalho de reforma que começou em 2015. De acordo com a reitora Naí Portela, o novo prédio totalmente restaurado vai possibilitar um importante espaço de ensino e desenvolvimento acadêmico no Maranhão. É um espaço extremamente importante, é um resgate tanto para a cidade, pela presença do prédio, arquitetonicamente restaurado, mas também pela presença ativa dos alunos do curso de pós-graduação, com a produção científica, com a publicação de artigos em revistas nacionais e internacionais e com a contribuição efetiva para as causas da justiça e social, à sociedade. O Portal da Assembleia fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje e a entrevista no site al.ma.leg.br/tv ou também nas nossas redes sociais. Fique agora com o Portal Cultural. Eli Coelho visita na capital vários pontos de comercialização do artesanato produzido no estado em homenagem ao Dia do Artesão, que vai ser comemorado dia 19 de março. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Olá, boa tarde. Olha, na próxima segunda-feira é o Dia do Artesão. E pegando esse gancho, hoje o Portal Cultural vai mostrar para vocês um pouco de um dos nossos maiores tesouros, o artesanato. E a nossa primeira parada de hoje é aqui, o CEPRAMA, o mais importante núcleo de distribuição do artesanato do estado. Localizado no bairro da Madre Deus, região central de São Luís, no CEPRAMA, variedade é o que não falta. São 39 estandes com trabalhos tipicamente maranhenses, feitos com materiais como fibra de buriti, renda de bilro, azulejaria. Tudo isso chama a atenção de quem passa por aqui. Em alta temporada, o CEPRAMA chega a receber cerca de 2.000 visitantes por mês. Além de comercializar os produtos, muitos artesãos criam suas peças no próprio espaço. Bernarda capricha nos detalhes das cerâmicas vitrificadas, que aprendeu a compor ainda jovem. Ela conta que une a criatividade a elementos que lembram as nossas tradições. As peças decorativas, muita cor, muita tinta. Eu gosto muito de mexer com cores. Aí desde o dia que eu coloquei os pés nesse ateliê dessa moça, eu decidi que era aquilo que eu gostaria mesmo e aprendi a fazer. O turista, ele gosta muito dos azulejos. Quando eles vêm aqui para São Luís, eles gostam muito dos azulejos, dos bois. Então eu faço peças com os casarões, os mirantes, os bois. Já contando assim um pouco da história da cidade também.
criatividade desses artistas também é capaz de transformar o coco em objetos decorativos. Neste estande é possível ver luminárias, jarros e painéis feitos com palha da palmeira ou da própria fruta. As criações são do marido de Silvana, mas é ela quem comercializa o artesanato, que já é conhecido até fora do país. Ele não é brasileiro, é norueguês. Então viemos para cá há alguns anos, né? E como ele não tinha nada para fazer, já está se aposentando e ficava em casa, que ele teve a ideia de pegar esse coco, né? E ele gosta também de trabalhar muito com a mão. Aí começou primeiro fazendo essas peças que vocês estão observando aqui, ó. Aí depois disso ele foi criando. Agora ele já fez esses cofres, ok? Que você pode guardar seu dinheirinho e ele sorri para você. Você pode tirar depois sem danificar a peça, ok? E tem diferentes luminárias, tem essas luminárias que são feitas da palha do coco. E daqui dessa palha também nós podemos utilizar o palito para fazer essas luminárias que vocês estão vendo aqui, ó. São feitas do palito do coco, tem esse mural ali em cima. Também utilizamos corda para fazer tapetes, fazer jogos americanos, tá? E eles gostam muito, que é uma coisa bonita, exótica, né? E não deixa de ser um trabalho maravilhoso. A beleza, o colorido e a arte de fazer de um objeto comum uma peça decorativa também deu na telha. Assim, o Elmo denominou seu trabalho, que para ele é mais que um sustento, é um prazer. Eu sempre gostei de artes, sempre gostei de pintar, de pintura, de escultura, fiz alguns cursos de cerâmica, de xilogravura, então, mas sempre busquei algo diferenciado, uma coisa que tivesse uma identidade própria, né? E encontrei na telha, né, uma base interessante para poder fazer meu trabalho, né, que a arte deu na telha, incorporando a escultura, né, e a pintura, né? Eu consegui me encontrar e desde então, desde a década de 90, eu trabalho com artesanato assim, com muito prazer, com muita satisfação. Aberto ao público todos os dias, as histórias de talento e criatividade se multiplicam no Seprama. O casarão histórico conta com uma estrutura especial para recepcionar os visitantes. O Maranhão respira arte e é por isso que essa criatividade se espalhou por vários cantos da capital. Na Praia Grande, no centro histórico, as lojas com produtos artesanais chamam a atenção de quem quer levar para casa uma recordação. Esse nosso tesouro derrubou barreiras e se transformou em peças sofisticadas e modernas. Os shopping centers se renderam à beleza e à força do artesanato maranhense. Nesta loja é possível encontrar vários objetos com uma roupagem universal, com técnicas sobrepostas de colagens, dobragens, pinturas e cortes. E o que vem chamando a atenção é o scrap decor, a arte de registrar lembranças através de figuras e objetos em técnicas aplicadas em caixas, quadros e onde a imaginação inventar. Tereza é arteterapeuta e artesã e explica que a tendência une o tradicional e o moderno, valorizando o trabalho desenvolvido com carinho e muita dedicação. A gente faz muito isso. São peças utilitárias, alegres, que muitas rosas, rendas, gripis, botões, surgem muita coisa nova. Quer dizer, a renda sempre existiu, o botão sempre existiu, mas são modelos diferentes, são cores diferentes. É modo de aplicar naquela caixa, por exemplo, diferente. O papel é diferente, a textura, a gramatura. O scrapbook, ele existe há muitos anos. Mas cada dia que passa, ele vai mudando. Hoje, no scrap, você já tem máquinas que fazem as rendas de papel. Então, assim, você tem uma gama de ferramentas que te proporcionam fazer aquela arte da melhor forma possível e fica lindo. O bacana é que o local, além de comercializar o artesanato produzido aqui, também abriu espaço para cursos e oficinas de qualificação, incentivando a continuidade da arte manual.
criatividade, beleza, cultura, modernidade. Todos esses elementos definem o artesanato maranhense, valorizado cada dia mais dentro e fora do Brasil. Usando técnicas modernas ou tradicionais, o importante é ter a consciência que todo esse trabalho é desenvolvido com carinho e muita dedicação por artesãos espalhados por todo o estado. E o Portal Cultural fica por aqui. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau, até lá!